Olá, decidi fazer este vídeo porque tenho fortes motivos para concluir que o Google AdSense rouba os editores. Rouba é o termo. O que é o Google AdSense? O Google AdSense é a aplicação do Google, é o setor, é enfim, o departamento do Google que trata da publicidade que é exibida nos sites de terceiros. Portanto, quando alguém contrata publicidade, quando alguém tem um site e decide aderir ao AdSense, passa a exibir publicidade. Publicidade que foi contratada por quem quer fazer publicidade a alguma coisa, a algum produto, e que é contratada ao Google AdWords. Portanto, quando a gente quer contratar publicidade para ser apresentada na internet, dirige-se ao Google AdWords. Se tem um site e quer exibir publicidade, que em princípio essa exibição da publicidade é paga, dirige-se ao Google AdSense. Pois bem, eu tenho razões para pensar que o Google AdSense rouba os editores. Mesmo que as minhas conclusões não se confirmem, o que não há dúvida é que o Google AdSense prejudica os editores de propósito, prejudica muito, porque é uma questão que eu espero ver esclarecida, e se nós reclamamos, ainda é pior. O AdSense faz muito pior. Comecemos por ver o tamanho das minhas desgraças, das minhas desilusões, que me obrigaram a ir atrás do problema e me conduziram enfim, a um conjunto à observação de um conjunto de coisas que me levam a concluir que, de facto, os editores são ludibriados e prejudicados pelo Google AdSense. Isto que estamos a ver aqui é o total da receita da publicidade exibida nos meus blogs, dos quais já vimos alguns, em agosto de 2012. Agosto, época de férias. Em agosto de 2012, para 31 dias de exibição de agosto de 2012. Em agosto de 2012, para 31 dias de exibição de publicidade, agosto é época de férias, é um mês em que normalmente há quebra de publicidade e de receita, de visitas, etc. Mas em agosto de 2012 a minha receita atingiu 602 euros. A minha receita, os meus ganhos estimados, porque de facto recebi um pouco menos. Em abril de 2014, para 30 dias, a minha receita atingiu 218,27 euros. O declínio foi-se verificando e foi-se intensificando ao longo dos meses. Eu procurei justificações e explicações por todo o sítio, procurei várias vezes na ajuda do Google, era sempre enviada para procurar em páginas que não me diziam coisíssima nenhuma, até que comecei a reparar na publicidade. Comecei a reparar na publicidade e a achar, por um lado a confirmar que houve algum tipo de publicidade, a publicidade normalmente mais bem paga, que desapareceu dos meus blogs, pelo menos do que eu via.
constatar que a publicidade é sempre a mesma, seja a que hora do dia, seja que eu aceda aos meus blogs, que não é irrelevante, é a publicidade ao próprio Google, que eu acho que nem sequer é paga, não é? E de facto há publicidade que desapareceu. Entretanto, desapareceu dos meus blogs. Porém, nem isso, acho eu, justificaria, apesar de ser uma atitude que, enfim, de desleixo, de incompetência, de não sei bem de quê, nem isso justificaria, efetivamente, a dimensão do... Este não tem publicidade, eu julgava que tinha. Nem isso justificaria, efetivamente, a dimensão da minha desgraça. Reparem que a receita desceu para 1/3. Outros motivos que poderiam justificar essa queda na receita poderiam ser a quebra nas visitas. As visitas podiam ter descido tanto que justificassem essa quebra na receita. Mas não justificam. Voltemos aos tais relatórios e vejamos aqui algumas coisas interessantes. Estes relatórios exibem embaixo 3 índices, que são eles o CTR, o CTR, o CPC e o RPM. Isto são índices, têm que ver o primeiro com a percentagem de visitantes, o CTR com a percentagem de visitantes que clica nos anúncios. O segundo tem que ver com o preço médio por anúncio exibido, portanto, que o editor neste caso é a pessoa que publica o blog e que faz o contrato com a AdSense para ser introduzida a publicidade no blog ou no site. E o terceiro é o valor que o editor, que o dono do site recebe por cada clique. Reparem, por cada 100, é o valor que o editor recebe por cada 1000 páginas impressas, portanto, por cada 1000 visitas. E nesta altura estamos a falar do tal mapa que já vimos de agosto de 2012. O CTR era 1,19, o CPC era 0,10 e o RPM eu não consigo ver bem a imagem, se calhar depois também não sei muito bem, e o RPM era 1,17. Eu espero que se veja. Pois então vamos ao relatório do mês completo, ao último relatório do mês completo que temos. Estamos em maio e, portanto, o último relatório do mês completo que temos é do mês de abril de 2014. No mês de abril de 2014, reparem que o CTR, isto é, a percentagem de visitantes que clicam em anúncios, desceu para 0,77, não chega a 1%. O preço por clique desceu para 8 cêntimos, era 10 cêntimos no outro, e o RPM, isto é, o rendimento por cada 1000 visitas, desceu de 1,17 para 0,61. Desceu quase para metade. Evidentemente, isso não tem nada a ver nem com a descida das visitas, nem com mais coisíssima nenhuma. Tem que ver, efetivamente, com a eficiência do trabalho, com a qualidade, a eficiência da publicidade, ou seja, a eficiência do trabalho, isto é, com o facto de serem publicados ou não serem publicados anúncios relevantes.
Vejamos a questão da quebra nas visitas, no número de visitantes. Segundo o relatório do AdSense, estamos a falar de abril, que é o mês completo que temos e que, portanto, nos permite fazer, o último mês completo que temos e que, portanto, nos permite fazer, tirar conclusões, verificamos que aqui, nesta coluna, visualização de páginas, o total inscrito é 355.871. Ou seja, durante o mês de abril, na totalidade dos meus blogs, o AdSense diz que existiram 355.871 visitas. Pois é. Então agora vejamos o que é que diz só para um dos blogs, isto é, para o blog mais visitado, vamos ver, para o blog mais citado, vejamos o que dizem as estatísticas do blogger. Portanto, estamos em maio e estamos a falar das visualizações de páginas que temos aqui nesta linha, visualizações de páginas no último mês, no mesmo mês de abril. E o valor que está cá, o número que cá está inscrito é 397.675. E é apenas um dos blogs, porque eu tenho outros. Ou seja, se nós agarrarmos nestas visitas relacionadas nas estatísticas do próprio blog e somarmos todas as visitas para os diferentes blogs, o que nós temos são as 300 ou seja, somando às visitas deste blog, que é o blog mais visitado, as visitas dos restantes blogs durante o mês de abril de 2014, que são 36.591, temos o total de visitas, segundo as estatísticas do blogger, é 434.266. O total das visitas, segundo a AdSense, é 355.871, ou seja, desapareceram 78 mil visitas. 78 mil visitas. Hoje, cerca das 11h50, registámos o número de visitas que constavam das visitas do blog mais visitado, e registámos o número de visitas que existiam no AdSense. E isto, tínhamos 4.551 visitas no blog e 614 no AdSense. E fizemos isto porque o horário do blog é o horário de Lisboa e o horário do AdSense é o horário do Pacífico. Portanto, o dia lá só muda quando aqui são 7 da manhã. Se verificarmos a esta hora, nós temos no relatório do AdSense 7.421 visitas e só no blog mais visitado 12.172. 12.172 visitas. Muito bem. Então façamos a diferença das 4.551 que existia às 11h50 da manhã para as 12.172 que existem agora, são 7.621 visitas. Vamos ver outra vez, para não nos enganarmos, para não dizermos disparate, das 7.421 que o AdSense registra agora, retirando a essas as 614 que tinha às 11h50, temos 6.807 visitas.
como veem, só o blog mais visitado diz que neste intervalo de tempo houve 7.621, ainda teríamos que somar as visitas dos outros blogs, que não estão aqui a ser consideradas. O AdSense diz que foram 6.807. Como podem ver, são 800 visitas. 800 visitas em umas poucas horas. Depois de procurar toda a espécie de possíveis explicações para estes factos e concluir que toda esta queda das receitas não tinha qualquer explicação lógica e plausível e, portanto, teria que ter que ver com a atuação do AdSense para com os editores, decidi escrever ao AdSense. Portanto, usando a ajuda do AdSense. No total, enviei 12 mensagens ao AdSense, como se pode ver aqui, de cujas recebi 2 respostas que não respondem a nada. Aliás, as questões mais importantes ficaram por responder. Pois é, conversando, o AdSense não respondeu, mas respondeu intensificando as minhas desgraças, isto é, atuando na redução das receitas. De tal maneira que, à semelhança do que já tinha acontecido em abril, aqui, neste dia, domingo, no dia 20 de 4 de 2014, à semelhança do que tinha acontecido neste dia, no último domingo, como veem, 3,70. Nunca tive uma receita tão baixa. No último domingo, efetivamente, às 9 da noite ou 10 da noite, a minha receita ficava-se por 2,80. Isso fez-me reagir de forma mais drástica e suspendi a publicação de anúncios nos meus blogs. Andei à procura ainda, enfim, de que houvesse alguma consistência nas respostas que o Google me mandava. Visitei a central de revisão de anúncios, dei com uma série de coisas e no dia seguinte decidi enviar um e-mail ao AdSense e dizer que ia fazer a experiência de voltar a pôr os blogs todos ativos. Na verdade, o que eu tinha feito tinha sido retirar os anúncios do blog mais visitado e de um ou outro que exibiam anúncios ao próprio Google. E fiz isso. Reativei a publicação de anúncios. E fui controlando, mas, efetivamente, a retaliação drástica, como podem ver, para além de tudo o que estava para trás, o AdSense não admite que se ponha em causa a sua atuação deplorável, como se pode ver, a atuação com resultados catastróficos e desmotivadores e agressivos para nós, porque de facto, enfim, o AdSense contrata connosco uma coisa e depois sorrateiramente vai fazendo exatamente o contrário. No dia seguinte, isto foi no domingo, na segunda-feira, cerca das 9h15, 9h20 da noite, eu verifiquei que tinha registados 24
cliques e uma receita de 2,38. É evidente que isso me deixou, enfim, fiquei mesmo naquela de vamos ver o que isto vai dar, mas mantive até agora a publicação de anúncios. Na verdade, notem, nós temos aqui o tal RPM, a receita por mil, que foi descendo e exatamente na segunda-feira atingiu o mínimo deste mês, mas continua baixinha. Mas não era isso que... Mas o pior estava para vir. Qual não é o meu espanto quando, passados uns poucos minutos, eu volto à página inicial e vejo, não a receita que eu tinha registado de 2,38, tinha registado na memória, evidentemente, mas 1,80. E os cliques tinham descido para 19. E reparem que nós passamos de 24 para 19 cliques, de 2,38 para 1,80. Isto é, desaparecem 5 cliques e 58 cêntimos, ou seja, os cliques mais bem pagos. E este facto fez luz no meu espírito. A minha receita desceu vertiginosamente, desceu para menos de um terço do valor mais alto atingido, não por causa da quebra nas visitas, não porque, se calhar nem sequer porque o AdSense publique, apresente anúncios com menos interesse para os visitantes, o que mesmo assim ainda seria da responsabilidade do AdSense e da incompetência, que não sabem determinar qual é a publicidade que um certo tipo de visitantes quer, mas não sabe, mas já soube. Agora é que não sabe, agora é que deixou de saber. Não é por nada disso, é porque desaparecem visitas e não é assim, não desaparecem assim uma quantidadezinha de visitas. Num mês desaparecem 78 mil visitas. 78 mil. Desaparecem cliques e desaparece receita. Face a estas constatações, somos levados a admitir que existirão editores fantasmas, com sites fantasmas que recebem cliques, receitas e visitas que nos faltam a nós. Mas, apesar de tudo isso, justifica-se vermos em números que não é a descida das visitas que explica a queda nas receitas do AdSense. Nós aqui temos as visitas relacionadas pelo AdSense em agosto de 2012, 514.156, e o total das visitas dos blogs em abril de 2014, 434.266. A diferença dá 79.890 visitas, ou seja, há uma quebra de 15,34% nas visitas. Isto desde agosto de 2012 para abril de 2014. E a queda na receita qual é? Em agosto de 2012, como vimos, os ganhos somaram 602 euros. Em abril de 2014, como também vimos, os ganhos somaram 218 euros. A diferença é 384 euros. Bom, esta diferença de 384 euros representa uma redução de 63,77%, quase 64% da receita. Isto é, as visitas situam-se agora
84% do que eram em agosto de 2012 e 84, quase 85%, não é? 84,66%. E a receita situa-se em 36%. Quando nós aderimos ao AdSense, e ao longo do tempo, na verdade, nos contactos, em todos os contactos que o AdSense estabelece connosco, dá a sensação de que o AdSense está muito interessado no nosso progresso como editores, na nossa receita, em nos beneficiar, etc, etc. E daí que, de facto, se nós constatamos o contrário, a desilusão é total. Aliás, o Google deveria pensar seriamente que, apesar de ser uma instituição com uma dimensão, com uma enorme dimensão, devia pensar que já houve instituições com muito maior dimensão que, por muito menos, desapareceram pura e simplesmente da história. De facto, as pessoas parece que não conhecem, não percebem a importância da correção, de serem corretos, de serem leais enfim, nas suas atuações, mas de facto é importante para todos, para nós e para o próprio. Depois de uma pausa forçada, hoje, efetivamente, já estamos no dia 8 de maio. O que significa que nós não necessitamos de todos estes contratempos e problemas e stress que o AdSense transfere para nós com este tipo de atuações. A nossa vida já nos dá demasiado que fazer. Bom, hoje, tal e qual como tínhamos feito ontem, voltámos a registar às 10, cerca das 10h10 da manhã, o total de visitas relacionadas no relatório do AdSense, o total de visitas que constavam nos blogs mais visitados, portanto, remédios caseiros, buchinha, as questões do condomínio e o blog sobre plantas. E voltámos a fazer isso às 16h59. Portanto, o AdSense diz que, entretanto, aconteceram 3.411 visitas, isto é 3.615 que tinha, menos as 204 que tinha às 10 da manhã. Nos blogs diz que existiram 4.341 visitas, isto é, as 8.000 que se verificavam, 8.481 que se verificavam a esta hora, menos as 4.140 que se verificavam às 10 da manhã. Pois é, portanto, de 3.411 registadas no AdSense para as 4.341 registadas no blog, a diferença são 930 visitas. Desapareceram 930 visitas. Apenas acrescentar para que assim, para ver se o AdSense percebe os meus sentimentos relativamente a tudo isto, que eu não tenho blogs para ter AdSense. Eu tenho AdSense porque tenho blogs. A diferença é substancial, mas significa que o que eu acho que, enfim, que é a minha parte, é garantir, não é isso, mas pronto, mas garantir a quantidade de visitas. A eficiência aliás, não tenho nenhuma forma de controlar isso, nem de atuar sobre isso, nem de coisa em cima nenhuma, como constatei depois de todas as mensagens que dei ao AdSense e depois das respostas disparatadas que me foram dadas, respostas a fugir às questões. Mas, portanto, eu faço a minha parte. Eu garanto
as visitas. O AdSense é que não se comporta devidamente comigo. Vejamos aqui, portanto, isto é o relatório do mês de abril e temos aqui os dias 18, 19 e 20. No dia 18, sexta-feira, o total de visitas foi 9.263. No dia 19, o total de visitas foi 9.212. No dia 20, domingo, o total de visitas foi 9.404. Portanto, 9.200, 9.200, 9.400. O total de cliques, portanto, a eficiência da publicidade e a pontaria para acertar com os interesses dos visitantes, que é da responsabilidade do AdSense, obviamente, não é? O total de visitas foi para 9.200, o total de cliques, perdão, foi para 9.272, no dia seguinte para 9.266 e no dia seguinte para 9.450 visitas. 50 visitas, temos aqui, portanto, o preço por 1.000 páginas impressas, 0,68 para 9.200, 0,81 para 9.200 e 0,39 para 9.400. E a receita, 6,32 para 9.200, 7,43 para 9.200, 3,70 para 9.400. Só podemos concluir que ou existe muita incompetência, ou existe muita falta de profissionalismo, ou existe muita ignorância, ou então existe uma atuação, de facto, propositada para prejudicar e existem cliques que desaparecem, existe receita que desaparece e existem visitas que não são contabilizadas. O momento de impunidade de quem pratica este tipo de atos dentro do AdSense é enorme. Portanto, no meu caso, entraram numa enfim, lógica de perseguição e de anularem as minhas receitas até mais não poder. No mês passado, este parâmetro, o tal que diz quanto é que o editor ganha por 1.000 páginas impressas, isto é, por 1.000 exibições dos anúncios, era 0,61 em média, 0,61. Atualmente, este parâmetro já desceu para 0,49. E todos os dias temos, de facto, coisas disparatadas. Temos aqui, por exemplo, no dia 6, terça-feira, 14.234 visitas. 14.234 visitas. 73 cliques. Portanto, o AdSense só consegue só consegue apresentar publicidade que produz 73 cliques, 73 em 14.000 visitas. Em 14.000 visitas, e a minha receitazinha ficou-se por 5,81. Vejamos o que se passava. Vemos aqui um exemplo qualquer do que se passava no tal relatório de agosto de 2012. Tomemos aqui, por exemplo, o dia 5 de agosto, que teve a módica quantia de 12.924 visitas. Estão a ver que não foi o meu trabalho que deixou de ser devidamente apreciado pelos visitantes, porque aqui temos 12.924 e lá tínhamos 14.000. O número de cliques, 202. A receita por a percentagem de visitantes que clica, 1,56. O pagamento por clique, 0,9. O valor por 1.000 páginas vistas, 1,34. E a receita, 16.072. É parecido, não é? Ou seja, para 12.000 visitas em agosto de 2012, eu recebo 16,72. Para 14.000 visitas em maio de 2014, eu recebo 5,81. 5,81.
E agora eu espero que ninguém tenha a coragem de me dizer que eu não tenho razão.